Existe uma pergunta que muitos evitam fazer em voz alta, mas que ecoa no fundo da alma de quem crê. Por que algumas pessoas dizem ter o Espírito Santo, mas continuam vivendo vazias, confusas e sem transformação real? Este vídeo não é sobre emoção, nem sobre religião mecânica. Aqui você vai entender com clareza e profundidade o que realmente impede alguém de receber o Espírito Santo de forma verdadeira e o que muda quando isso finalmente acontece. Talvez você ore, leia a Bíblia, frequente cultos e ainda assim sinta que algo não encaixa. Uma sensação de que existe mais, mas esse mais nunca chega. O que quase ninguém explica é que receber o Espírito Santo não é um evento isolado, mas um processo que segue princípios espirituais específicos. Ignorar esses princípios cria frustração espiritual, mesmo em pessoas sinceras. O que você vai ouvir aqui não é um discurso genérico nem promessas vazias. É um caminho claro, prático e espiritual, que separa quem apenas acredita daquelas pessoas que realmente vivem guiadas pelo Espírito. Poucos ensinam isso porque exige confrontar hábitos, intenções e expectativas que muitos preferem manter intactas. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber que algumas ideias populares sobre o Espírito Santo estão incompletas e, em certos casos, até equivocadas. Isso explica por que tanta gente pede, mas não recebe, busca, mas não encontra, insiste, mas não vê frutos duradouros. Se você permanecer até o final, vai entender não apenas como receber o Espírito Santo, mas como não perder essa presença com o tempo. Existe um detalhe decisivo que quase nunca é mencionado, e ele muda completamente a forma como essa experiência acontece. É exatamente sobre isso que começamos agora. Antes de qualquer passo, é preciso desfazer uma ilusão perigosa. O Espírito Santo não se manifesta plenamente onde existe apenas curiosidade espiritual. Ele se revela onde há decisão. Muitos querem sentir algo, mas poucos estão dispostos a mudar algo. Essa diferença define tudo. Receber verdadeiramente o Espírito Santo exige mais do que palavras bonitas ou pedidos repetidos. Exige alinhamento interior. Não se trata de merecimento, mas de postura. Há pessoas sinceras que pedem, mas continuam negociando áreas da própria vida que não querem entregar. E isso bloqueia o fluxo espiritual sem que elas percebam. Talvez você já tenha visto pessoas que parecem carregadas de paz, clareza e autoridade espiritual, enquanto outras, mesmo religiosas, vivem cansadas e instáveis. Isso não acontece por acaso. Existe uma ordem espiritual silenciosa atuando nos bastidores. E quem entende essa ordem experimenta algo completamente diferente. O problema é que quase ninguém explica esse processo de forma direta. Fala-se muito sobre dons, manifestações e sinais, mas pouco sobre o que realmente prepara alguém para receber o Espírito Santo de maneira contínua, profunda e transformadora. E sem essa base, tudo se torna passageiro. Antes de avançarmos, escreva nos comentários a frase: Espírito Santo, prepara o meu coração. Esse simples ato é mais do que engajamento, é uma declaração pública de disposição interior. Existe algo que antecede qualquer experiência real com o Espírito Santo, e quase sempre é ignorado: o desejo correto. Não o desejo emocional, impulsivo ou momentâneo, mas uma fome consciente que reorganiza prioridades. Muitas pessoas pedem o Espírito Santo enquanto o coração continua ocupado demais para recebê-lo. Desejar o Espírito Santo de verdade significa reconhecer que nenhuma outra fonte supre o que só Ele pode preencher. Enquanto o coração busca alívio em distrações, validação humana ou controle próprio, não há espaço real para a presença divina agir com profundidade. O Espírito Santo não divide governo. Esse é um ponto sensível, porque revela por que alguns sentem algo por alguns minutos, mas não vivem transformação. Eles querem consolo, mas não mudança. Querem alívio, mas não direção. E o Espírito Santo não se limita a confortar, ele lidera. Quando esse desejo é genuíno,
ele começa a gerar desconforto com a superficialidade espiritual. A pessoa percebe que repetir orações não substitui rendição e que informação bíblica não é o mesmo que intimidade espiritual. Algo dentro começa a pedir mais verdade, não mais barulho. E aqui surge uma pergunta que confronta silenciosamente. Você quer a presença do Espírito Santo ou apenas os benefícios que imagina que ela pode trazer? A resposta para isso define tudo o que vem a seguir. O segundo passo é ainda mais delicado, porque toca diretamente no controle. Receber verdadeiramente o Espírito Santo exige rendição consciente, não parcial, não temporária, não condicionada. Rendimento real começa quando a pessoa aceita que não pode conduzir a própria vida e ao mesmo tempo ser guiada por Deus. Muitos dizem querer o Espírito Santo, mas resistem quando ele começa a apontar decisões, hábitos e relações que precisam ser revistas. Nesse momento, alguns recuam. Não porque não acreditam, mas porque não querem perder a autonomia. E essa resistência bloqueia a plenitude espiritual. Rendição não é passividade, é alinhamento, é escolher obedecer mesmo quando não há total compreensão. É abrir mão da necessidade de controlar resultados. O Espírito Santo atua com liberdade onde existe confiança, não onde existe negociação constante. Esse passo explica por que tantas pessoas dizem que sentiram algo uma vez, mas nunca mais. Elas tocaram a presença, mas não permitiram que ela permanecesse. A presença se manifesta, mas só permanece onde encontra espaço contínuo. E há algo ainda mais profundo nisso tudo, algo que separa quem recebe o Espírito Santo momentaneamente de quem passa a viver guiado por ele. Um detalhe interno que quase ninguém percebe, mas que determina se a presença será passageira ou constante. É isso que precisa ser entendido antes de avançarmos. O terceiro passo envolve algo que muitos subestimam, mas que define a continuidade da presença do Espírito Santo. Alinhamento interno com a verdade. Não basta desejar e se render se a mente continua alimentada por ruídos, confusão e referências contraditórias. O Espírito Santo opera em clareza, não em desordem. Quando a mente está saturada de opiniões, medo, excesso de informação e vozes conflitantes, torna-se difícil discernir o que vem de Deus. Muitas pessoas confundem impulsos emocionais com direção espiritual justamente porque não filtram o que permitem entrar. O Espírito Santo não compete com o caos mental. Alinhamento com a verdade exige constância. Não é um ato isolado, mas um posicionamento diário. A pessoa passa a buscar coerência entre o que ouve, o que acredita e o que pratica. Esse alinhamento cria sensibilidade espiritual, algo essencial para reconhecer a atuação do Espírito Santo de forma clara. É nesse ponto que muitos percebem algo desconfortável. A verdade começa a confrontar pensamentos antigos, crenças herdadas e padrões repetidos. Não para condenar, mas para reorganizar. O Espírito Santo não confirma confusão, ele corrige direção. E quando essa correção acontece, surge uma mudança silenciosa, quase imperceptível no início, mas profundamente transformadora. Algo começa a se ajustar por dentro, preparando o terreno para um nível de presença que não se perde facilmente. O quarto passo está diretamente ligado ao ambiente que a pessoa cultiva ao redor de si. Receber o Espírito Santo não depende apenas do que acontece internamente, mas também do que é permitido externamente. Ambientes moldam percepções, e percepções influenciam a sensibilidade espiritual. Muitos querem experimentar a presença do Espírito Santo, mas permanecem cercados por estímulos que drenam atenção, paz e foco. O excesso de distrações cria uma superficialidade espiritual que impede profundidade. O Espírito Santo se move onde há espaço, não onde há saturação. Criar um ambiente favorável não significa isolamento extremo, mas intenção consciente, silêncio em certos momentos, prioridade em outros, escolhas que protegem o coração e a mente.
Pequenas decisões que, somadas, criam um território propício para a presença divina. Quando o ambiente muda, a percepção muda. A pessoa começa a notar orientações mais claras, correções mais suaves e uma paz que não depende de circunstâncias externas. Isso não acontece por acaso, é consequência de espaço criado de forma intencional. Mas existe um fator ainda mais decisivo que conecta todos esses passos e define se essa presença será algo constante ou apenas uma experiência ocasional. Um detalhe prático, simples na aparência, mas profundamente ignorado. É sobre isso que avançamos a seguir. O quinto passo não acontece em um culto específico nem em um momento emocional isolado. Ele acontece no cotidiano. Receber verdadeiramente o Espírito Santo exige prática diária de sensibilidade e resposta. Não basta perceber a direção, é preciso responder a ela com ações concretas. Muitas pessoas até sentem quando algo as alerta, corrige ou direciona internamente, mas ignoram. Com o tempo, essa negligência cria insensibilidade. O Espírito Santo fala, mas a pessoa aprende a não ouvir. Não por rebeldia explícita, mas por adiamento constante. Responder ao Espírito Santo envolve escolhas simples e repetidas. Mudar uma atitude, interromper um pensamento, ajustar uma fala, sair de um ambiente. Nada disso parece grandioso, mas é exatamente aí que a presença se fortalece ou se enfraquece. Quanto mais alguém responde, mais clara a orientação se torna. Quanto mais ignora, mais distante ela parece. Não é punição, é consequência espiritual. Sensibilidade cresce com obediência, não com intenção apenas. Esse passo revela algo importante. Receber o Espírito Santo não é um prêmio espiritual, é uma parceria contínua. Ele guia, mas não força. Ele orienta, mas não substitui responsabilidade. E isso muda completamente a forma como a presença é vivida. Nesse ponto, muitos acreditam que já entenderam tudo, mas é aqui que acontece a maior confusão. Porque mesmo praticando todos esses passos, algumas pessoas ainda sentem interrupções na presença espiritual. E isso acontece por um motivo que raramente é tratado com clareza. Existe uma diferença entre permitir a ação do Espírito Santo e manter comunhão com ele. A maioria aceita a ação pontual, mas não sustenta a relação. E sem relação, não há continuidade. O Espírito Santo não é um recurso que se ativa quando convém. Comunhão exige constância, não perfeição. Exige atenção, não performance. É um estado interno de consciência de que ele está presente, observando, orientando e participando. Quando essa consciência se perde, a presença começa a parecer distante. Muitos procuram sinais externos para confirmar que o Espírito Santo está agindo, quando, na verdade, os sinais mais claros são internos. Paz em meio à pressão, clareza em decisões difíceis, firmeza emocional onde antes havia instabilidade. E ainda existe um erro sutil que, se não for corrigido, pode minar tudo o que foi construído até aqui. Um hábito comum, aparentemente inofensivo, que enfraquece a comunhão sem que a pessoa perceba. É isso que precisa ser exposto antes de avançarmos. O erro que enfraquece a comunhão com o Espírito Santo é tratar a presença dele como algo automático. Muitas pessoas acreditam que, uma vez que tiveram uma experiência espiritual marcante, essa presença permanecerá da mesma forma, sem manutenção interior. Isso não é verdade. Comunhão não se sustenta por lembranças do passado. Ela exige atenção no presente. Quando alguém começa a viver no eu já senti, eu já vivi, eu já recebi, cria-se uma dependência de experiências antigas e não de relacionamento atual. Isso gera estagnação espiritual. O Espírito Santo não se retira por falta de perfeição, mas por falta de consciência. Quando a pessoa deixa de consultá-lo, ouvi-lo e incluí-lo nas decisões diárias, a relação se torna distante. Não porque ele se afasta, mas porque deixa de ser reconhecido. Esse erro é comum, porque não parece grave. A pessoa continua acreditando, orando ocasionalmente e mantendo hábitos religiosos.
Porém, internamente, já não existe diálogo, apenas monólogo, e onde não há diálogo, não há direção contínua. Corrigir isso não exige algo complexo, mas exige intenção real. Voltar a incluir o Espírito Santo nos detalhes, não apenas nos momentos de crise. É esse ajuste que redefine completamente a profundidade da presença. Quando essa consciência é restaurada, algo muda de forma prática. A pessoa começa a perceber o Espírito Santo não apenas como alguém que age em momentos específicos, mas como alguém que participa da rotina. E isso transforma decisões, reações e prioridades. A presença deixa de ser algo buscado apenas quando há problemas e passa a ser cultivada diariamente. Pequenas conversas internas, pausas conscientes e decisões alinhadas começam a se tornar naturais. A comunhão se fortalece exatamente nesses momentos simples. É aqui que muitos percebem a diferença entre tentar receber o Espírito Santo e aprender a caminhar com ele. Um é esforço pontual, o outro é relacionamento contínuo. E relacionamento exige presença mútua, não apenas pedidos. Esse entendimento muda completamente a expectativa espiritual. A pessoa deixa de buscar sinais externos o tempo todo e passa a valorizar a estabilidade interna. Paz consistente, clareza recorrente e direção firme se tornam marcas dessa caminhada. Se esse conteúdo está te ajudando a entender algo que antes parecia confuso, deixe seu like agora. Se inscreva para continuar acompanhando esses ensinamentos e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Essas ações simples ajudam essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam dessa clareza. Depois de compreender esses passos, algo importante precisa ser ajustado na expectativa. Receber verdadeiramente o Espírito Santo não significa viver sem conflitos, dúvidas ou desafios. Significa não estar mais sozinho dentro deles. A presença não elimina a realidade, mas muda completamente a forma de atravessá-la. Muitas pessoas desistem porque esperam uma transformação instantânea e visível para todos. Mas a obra do Espírito Santo começa no invisível. Ela reorganiza pensamentos, fortalece decisões e sustenta escolhas antes mesmo que mudanças externas apareçam. É um trabalho silencioso, porém profundo. Esse entendimento evita frustrações comuns. Quando a pessoa percebe que o Espírito Santo está operando no processo e não apenas no resultado, ela aprende a confiar, mesmo quando ainda não vê. A fé amadurece, a ansiedade diminui e a caminhada se torna mais estável. É nesse estágio que a presença deixa de ser buscada com urgência e passa a ser reconhecida com constância. A pessoa já não pergunta o tempo todo se o Espírito Santo está ali, porque começa a viver a partir dessa consciência. Isso gera segurança espiritual. E essa segurança não nasce de perfeição, mas de continuidade. Continuar desejando, continuar se rendendo, continuar ajustando, continuar respondendo. É isso que sustenta a presença ao longo do tempo. O ponto final desse caminho é simples, mas exige honestidade. Receber o Espírito Santo de forma verdadeira é uma decisão que se renova. Não é algo que se conquista uma vez e se mantém sem cuidado. É uma relação viva, que cresce conforme é priorizada. Quando esses 5 passos se tornam parte da vida, a presença deixa de ser instável. A pessoa passa a reconhecer direção antes de errar, paz antes de reagir e clareza antes de decidir. Isso não é misticismo, é maturidade espiritual. Esse tipo de caminhada muda a forma como a fé é vivida. Menos esforço para parecer espiritual e mais coerência para viver alinhado. Menos dependência de ambientes externos e mais consciência interna da presença de Deus. No fundo, o Espírito Santo nunca esteve distante. O que faltava era espaço, atenção e resposta. Quando isso se ajusta, a presença se manifesta com naturalidade, firmeza e continuidade. E agora, a pergunta que permanece não é se você acredita no Espírito Santo, mas se está disposto a viver de forma alinhada para que essa presença seja real,
constante e transformadora todos os dias.